Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Hércules Douglas e vamos agora responder 50 questões, pessoal, que envolve praticamente toda a portaria 453. E eu aposto que possivelmente algumas dessas questões podem ser mencionadas em qualquer concurso público. Então, pessoal, vamos lá. Primeira questão. A portaria 453 do Ministério da Saúde estabeleceu as diretrizes básicas de proteção radiológica em relação a quais tipos de exames. Bem, pessoal, sabemos que é relacionado principalmente ao radiodiagnóstico. Envolve raio-x, radiografia em si, né, que é o exame, a mamografia, fala também de tomografia computadorizada, fala também do setor da hemodinâmica, tá ok? Dentre as alternativas, pessoal, que se enquadra nesses conceitos aí, é a letra A, tá ok? Temos aqui, ó, ressonância, ultrassonografia não, cintilografia e Doppler, fluxometria também não, manometria e endoscopia também não, videolaparoscopia não e a cardiografia também não. Ok, pessoal? Vamos lá. Segunda questão. O licenciamento dos estabelecimentos que empregam raio-x diagnóstico, assim como a fiscalização do cumprimento da portaria 453 do Ministério da Saúde sobre radioproteção, é de competência de quais órgãos dos estados, Distrito Federal e dos municípios? Bem, pessoal, sabemos que qualquer infração relacionada à portaria 453 será de característica ou natureza sanitária, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis. Nesse caso, pessoal, dentre as alternativas a quem se enquadra é a vigilância sanitária, tá ok? Tanto é que até o nome diz, portaria número 453 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Segunda questão. Com relação ao licenciamento do serviço de radiodiagnóstico médico e odontológico, analise as seguintes afirmativas. Bem, pessoal, com relação à validade do alvará. Sabemos, pessoal, que o alvará ele não vai ter validade de 3 anos. Isso aqui está incorreto. A validade do alvará vai ser o quê? Vai ser de até 2 anos. Beleza? Então o item 1 está falso. A renovação está aqui falso, para ficar mais claro. A renovação poderá ser solicitada pelo titular mediante instrução de determinados documentos? Correto. Vamos lá. Um novo relatório de levantamento radiométrico deverá ser realizado após qualquer modificação estrutural. Pessoal, isso aqui também está correto, tá ok? O relatório de levantamento radiométrico em validade de até 4 anos, corretíssimo, até 4 anos. Lembrando, pessoal, termo distrator aqui, ó, até 4 anos. Esse aqui, ó, era até 2 anos, tá bom? Lembre bem disso. Ó, o RT, o responsável técnico, poderá somente responsabilizar por 2 serviços. Também, pessoal, está correto. Lembrando, pessoal, que em concurso vale lembrar o quê? Que o RT, tá? Esse rapazinho aqui, ó, ele pode ter até 2 substitutos, tá ok, pessoal? 2 substitutos. E também, alguns concursos já vê essa pergunta, se ele pode ser titular e RT, ok, pode. E se ele pode ser RT e SPR, que SPR é o quê? Supervisor de proteção radiológica também pode. Nesse caso, pessoal, a alternativa correta, letra A, 2, 3, 4 e 5. Terceira questão. Na portaria 453, estão descritos os princípios básicos sobre radioproteção. Escolha a opção que não se refere a um desses princípios. Bem, pessoal, dentre as opções, a que não se enquadra é o que? Controle de qualidade dos exames realizados. Tá ok, pessoal? Nesse caso, nossa alternativa é incorreta, tá bom? Prevenção de acidentes, tá ok? Justificativa, ok? Otimização também, né, da proteção radiológica. E aqui também limitação de doses individuais. Bem, pessoal, nesse concurso ele considerou essa questão nula. Eu não entendi assim, o motivo de anular essa questão, tá ok? Apesar de falar dos controles de qualidade, mas não é dos princípios básicos de radioproteção, certo? Ou seja, depende muito também do elaborador acatar ou não tais recursos. Vamos lá para a quinta questão. A portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária 453 aprova o regulamento técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica e radiodiagnóstico médico odontológico e dispõe sobre o uso dos raios-x diagnósticos em território nacional.
Identifique a alternativa que constitui um dos princípios básicos do sistema de proteção radiológica. Bem, pessoal, dentre as alternativas, aí, tá ok? A única que se enquadra é a alternativa C. Princípio da justificação da prática das exposições médicas individuais. As demais aí, ó. Princípio da fronteira entre seguro e perigoso, nunca vi, né, relacionado a isso aos princípios. Princípio de garantia incontestável de qualidade, também não. Princípio da diminuição do custo econômico e social, também não. E princípio do uso das técnicas alternativas. Tranquilo? A próxima questão vai perguntar um pouco sobre essa questão do princípio da justificação da prática e das exposições médicas individuais, que diz o seguinte: de acordo com a portaria 453 do Ministério da Saúde, o princípio da justificação da prática e das exposições médicas individuais rege que, entre as alternativas, pessoal, é até uma questão assim meio que decoreba, tá? E pode levar você ao erro. É descrito, pessoal, na portaria 453 assim: nenhuma prática ou fonte adscrita a uma prática deve ser autorizada, a menos que produza suficiente benefício para o indivíduo exposto ou para a sociedade, de modo a compensar o detrimento causado. Corretíssimo, pessoal. Tá ok? Na letra A, pessoal, ele fala do princípio de otimização. Tá ok? Ó, a prática deve ser planejadas, implantadas e executadas de modo que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposição acidentais sejam tão baixos quanto razoavelmente execuíveis. Tá incorreto. Deve desenvolver meios de implantação nessa para minimizar a contribuição de erros humanos que levam a corrigir exposições não justificadas. Bem, pessoal, isso aqui não se enquadra nesse critério do princípio da justificação da prática das exposições médicas individuais. Letra D. Os limites de doses individuais são valores de dose efetiva ou de dose equivalente. Pessoal, mas estou perguntando não de limite de dose, estou perguntando do princípio da justificação. As exposições médicas de pacientes devem ser otimizadas a um valor mínimo necessário para a obtenção do objetivo radiológico. Pessoal, também não tem nada a ver com o nosso princípio, tá bom, pessoal? Nesse caso, letra C. Sétima questão. De acordo com o princípio da justificação para sistema de proteção radiológica, julguem os itens e em seguida marque a alternativa correta. Tá ok, pessoal? Lembrando que a alternativa correta. A exposição médica deve resultar em um benefício real para a saúde do indivíduo e ou para a sociedade, tendo em conta a totalidade dos benefícios potenciais em matéria de diagnóstico ou terapêutica, que dela decorram, em comparação com o detrimento que pode ser causado pela ação do indivíduo. Pessoal, corretíssimo, tá bom? Todos os novos tipos de prática que envolvam exposições médicas devem ser previamente justificadas antes de ser adotados em geral. Corretíssimo também, pessoal. Tá ok? Corretíssimo. 3. Fica proibida toda exposição que não possa ser justificada, incluindo a exposição deliberada de seres humanos ou aos raios-x diagnóstico com objetivo único de demonstração, treinamento ou para fins que contrariam o princípio da justificação, salvo caso de pesquisa. Não, pessoal, nem nesses casos vai se enquadrar a pesquisa, tá bom? Nesse caso, o item está incorreto 3. Então, a resposta correta é a letra B. Oitava questão. De acordo com a portaria 453, como é denominado o princípio de proteção radiológica que estabelece que as instalações e práticas devem ser planejadas, implantadas e executadas de modo que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições letais sejam tão baixo quanto razoavelmente execuíveis. Pessoal, lembrou aqui, ó, razoavelmente execuíveis. Lembre aqui da nossa otimização. Tá ok, pessoal? 9. Com relação aos princípios básicos que regem as diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, é incorreto afirmar que, ó, termo aqui, pessoal, distratou também da questão, incorreto. São proibidas todas as exposições para fins periciais ou empregatícios. Pessoal, todas não. Caso seja necessária, tá ok, pessoal, é permitido. Ou seja, nossa alternativa incorreta. As demais. As exposições médicas a radiações ionizantes só poderão ser executadas se resultarem em benefício real para o indivíduo exposto para a sociedade. Correto. É proibida a exposição ocupacional de menores de 16 anos. Correto. O princípio de otimização considera em sua aplicação o coeficiente monetário por unidade de dose coletiva estabelecido pela CNEM.
Isso, pessoal, tem esse detalhe aí. Uma norma até meio que é uma adaptação internacional para o Brasil. E a otimização deverá ser aplicada desde o processo do ambiente de exposição até o procedimento de pesquisa e trabalho. Bem, pessoal, corretíssimo também, tá? Letra A. 10º. Dentre os requisitos operacionais recomendados pela Portaria 453, deve existir um programa de treinamento anual, implementado pelos titulares do serviço, devendo fazer parte do programa de proteção radiológica. Os seguintes tópicos devem ser contemplados nesses treinamentos anuais, pessoal. Lembrando, tá, que o treinamento aqui, ó, é anual, tá? Exceto, pessoal, uso de dosímetros padrões. Padrões, pessoal. Será que é importante fazer um treinamento de dosímetros padrões? Não seriam os dosímetros individuais? Isso. Nesse caso, a incorreta é a letra A. Letra B, pessoal. Procedimento de operação dos equipamentos, incluindo o uso das tabelas de exposições e procedimentos em caso de acidente. Correto. Uso de vestimento de proteção individual para paciente, equipe e eventuais acompanhantes. Corretíssimo. Procedimentos para minimizar exposições médicas e ocupacionais, pessoal. Correto também. E processamento radiográfico, corretíssimo. 11ª. Em relação aos limites de dose, assinale a alternativa, correta. Alternativa correta. Vamos lá. Incidem sobre o indivíduo, considerando a totalidade das exposições decorrentes de todas as práticas a que ele possa estar exposto. Bem, pessoal, ocupacionalmente exposto, fala a questão de trabalho, está totalmente correta, tá? Aplicam-se indistintamente às exposições médicas? Não, pessoal, não são aplicadas às exposições médicas. Devem ser considerados como uma fronteira entre seguro e perigoso? Não, pessoal, não pode, tá? Isso aqui tá falso. Devem ser utilizados como objetivos no processo de blindagem ou para avaliação de conformidade em levantamentos radiométricos. Pessoal, isso aqui é falso. Não pode ser utilizado como objetivo de blindagem, tá ok? São relevantes para exposições potenciais. Falso, pessoal. Não são relevantes, tá ok? Não são relevantes para exposições potenciais. Não esqueçam disso. Resposta correta, letra A. 12ª. De acordo com a portaria 453, para fins de planejamento de barreiras físicas de uma instalação e para verificação de adequação dos níveis de radiação em levantamentos radiométricos, os seguintes níveis equivalentes de dose ambiente devem ser adotados, como restrição de dose, pessoal, em áreas controladas. Em áreas controladas, o valor, tá ok, pessoal, é 5, tá bom? 5 milisievert ao ano, e em áreas controladas, tá ok? E em áreas livres é 0,5. Nesse caso, pessoal, o nosso gabarito é a letra E, tá ok? Letra E. 5 e 0,5. 13ª. De acordo com a portaria 453, a presença de acompanhantes durante procedimentos radiológicos somente é permitida quando sua participação for imprescindível para conter, confortar ou ajudar o paciente. Durante as exposições, é obrigatório ao acompanhante o uso de vestimenta de proteção individual, compatível com o procedimento radiológico, cujo equivalente de chumbo seja de, no mínimo, bem, pessoal, para o acompanhante, tá ok? O mínimo, tá certo? De equivalência de chumbo, é 0,25. Caso, pessoal, para o profissional que esteja trabalhando com feixe primário, deveria ser, no caso, 0,5 milímetro. Tá ok? Fica aí essa diferença. 0,25 é muito aceito para radiação espalhada e para feixe primário, 0,5 milímetro de chumbo, tá bom? 14ª. Avalie se as afirmativas a seguir, relativas à portaria 453, são falsas ou verdadeiras. Vamos lá, primeiro item. Menores de 18 anos não podem trabalhar com raio-x diagnóstico, exceto em
treinamento. Pessoal, isso aqui está o quê? Corretíssimo, tá bom? Corretíssimo. É proibida a exposição ocupacional de menores de 17 anos? Não, pessoal. É menores de 16 anos, tá ok, pessoal? Nenhum serviço de radiodiagnóstico pode funcionar sem estar devidamente licenciado pela autoridade sanitária local. Corretíssimo. Devem-se desenvolver os meios e implementar as ações necessárias para minimizar a contribuição de erros humanos que levem à ocorrência de exposições acidentais. Corretíssimo. Nesse caso, pessoal, nosso gabarito é a letra B de bola. Questão 15. Marca a alternativa incorreta. Vamos lá, pessoal. Ó, o nosso distrator aqui novamente da questão. Vamos se atentar. São os pequenos detalhes que vão garantir nossas aprovações, tá ok, pessoal? Incorreto. Letra A. Exames periódicos de saúde podem ser utilizados para substituir... Ó, pessoal, podem. Isso aqui deveria ser não podem, tá ok? Para substituir ou complementar o programa de nutrição individual. Nesse caso, como ele quer incorreta, é a letra A. Vamos ler as demais. Todo indivíduo ocupacionalmente exposto deve ser submetido a um programa de controle de saúde baseado nos princípios gerais de saúde ocupacional. Corretíssimo. C. Os dosímetros individuais devem ser obtidos apenas em laboratórios de monitoração individual credenciado pela CNEM. Corretíssimo. D. Se houver suspeita de exposição acidental, o dosímetro individual deve ser enviado para leitura em caráter de urgência. Corretíssimo. Letra E. As salas onde se realizam os procedimentos radiológicos e a sala de comando devem ser classificadas como área controlada. Corretíssimo. Pessoal, só uma pequena ressalva aqui, ó, com caráter de urgência. A questão tem que informar, pessoal, se é relacionada à portaria 453 ou norma regulamentadora número 32. Pela portaria 453, isso aqui está correto. Pela NR 32 é até 24 horas, deixando claro essa pequena diferença, certo? 16. As exposições ocupacionais normais de cada indivíduo, decorrente de todas as práticas, devem ser controladas, de modo que os valores dos limites estabelecidos pela resolução da CNEM, de 88, não sejam excedidos. A respeito das práticas abrangidas por este regulamento, e de acordo com a portaria 453, é incorreto afirmar que, letra A, nesse caso, pessoal, também nosso pequeno distrator aí da questão, certo? Incorreto aí, ó. É permitida a exposição ocupacional de menores de 16 anos? Pessoal, é permitida, não é permitida. Isso aqui está falso, já é nossa resposta, tá? 5. A dose efetiva média não deve exceder 20 milisievert em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50 milisievert em nenhum ano. Correto. A dose equivalente anual não deve exceder 500 milisievert para extremidades e 150 milisievert para o cristalino. Correto. A gravidez de uma trabalhadora deve ser notificada ao titular do serviço, tão logo seja constatada. Correto. Para estudantes com idade entre 16 e 18 anos em estágio de treinamento profissional, as exposições devem ser controladas, de modo que não seja excedida a dose efetiva anual de 6 milisievert. Pessoal, tem que decorar esse valor. Está correto. 17. Em relação às exposições ocupacionais, assinale a alternativa incorreta. As exposições ocupacionais normais de cada indivíduo, decorrente de todas as práticas, devem ser controladas de modo que os valores dos limites estabelecidos pela resolução CNEM não sejam excedidos. Correto. A dose efetiva média anual não deve exceder 20 milisievert em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50 milisievert em nenhum ano. Correto. A dose equivalente anual não deve exceder 500 milisievert para extremidades, como vimos na questão anterior, e 150, pessoal, para o cristalino. Tá? Correto. A gravidez deve ser notificada ao titular do serviço tão logo seja constatada. Correto. E o nosso gabarito letra E. Menores de 18 anos podem trabalhar com raio-x diagnóstico, inclusive fora do período de treinamento. Pessoal, isso aqui está totalmente
incorreto, tá? Questão número 18. Os limites de dose individuais são valores de dose efetiva ou dose equivalente estabelecidos para exposição ocupacional e exposição do público decorrente de práticas controladas cujas magnitudes não devem ser excedidas. Identifique a alternativa incorreta, olha aí pessoal, a respeito dos limites de dose individual. Pessoal, aqui foi uma questão bem decoreba. O elaborador pegou questões do glossário da portaria para lhe confundir, certo? Mas bora ler aqui que, lendo com calma, conseguimos responder todas as alternativas aqui. Incidem sobre o indivíduo, considerando a totalidade das exposições decorrentes de todas as práticas laborais a que ele possa estar exposto, correto? Aplicam-se, inclusive, às exposições médicas em vida particular. Bem, pessoal, será que a pessoa ficar levando dosímetro para fazer exames? Não, pessoal, nesse caso, ó, letra B. Letra C. Não devem ser utilizados como princípios como objetivo no projeto de blindagem ou para avaliação de conformidade em levantamento radiométrico. Isso aqui está correto. Aí, pessoal, duas alternativas que ele pegou do glossário, o conceito. A dose individual é a grandeza definida pela CNEN para monitoração individual externa a feixe de fótons. Correto. Isso é o conceito de dose individual. E como é obtida essa dose individual? É obtida multiplicando-se o valor determinado pelo dosímetro individual utilizado na superfície do tronco do indivíduo. Já vi questões falando de tórax, o correto é tronco do indivíduo, calibrado em Kerr-Manoir, tá ok, pessoal? Kerr-Manoir, e pelo fator de 1,14 Sieverts por Gray. Certo, pessoal? Isso aqui é um conceito também. Questão bem decoreba. Mais a resposta, letra B, de bola. 19ª, pessoal. O limite máximo de dose anual de radiação para exposição ocupacional de trabalhadores é... Tananana. Nesse caso, pessoal, a nossa resposta é a letra A, 50 milisievert. O limite máximo, tá? E o limite de dose anual de radiação para exposição ocupacional de trabalhadores, novamente, pessoal, é o que? Letra A. Vocês estão se perguntando, poxa, será que essa questão foi repetida? Pessoal, repetida no mesmo concurso, foram duas provas diferentes, tá? Uma para técnico, outra para tecnólogo. E observamos isso. Um ele mencionou no anterior limite máximo e a outra ele não mencionou limite. Dependendo da banca, eles consideram limite, a palavra limite, como já o máximo. Tá ok, pessoal? Tem que ficar atento com a banca, pegar as provas anteriores, se esse limite ele considera o padrão ou se ele considera o limite máximo, tá ok? Para tirar essa dúvida aí. Questão 20. Questão muito boa, pessoal. Bora lá. Utilizando-se o limite de dose efetiva anual de corpo inteiro para indivíduo de público descrito pela norma da CNEN 3.01. Obtém-se que, por semana, tal indivíduo pode receber no máximo cerca de... Bem, pessoal, sabemos que o limite máximo, tá, para indivíduo público, ou o limite, aliás, ó, que pela banca ele considerou 1 milisievert, tá ok, pessoal, de dose efetiva. E sabemos, pessoal, o quê? Que 1 milisievert, ele quer saber aqui essa dose que poderia ser por semana. No caso, o ano tem aproximadamente 52 semanas. Para o cálculo, ele utilizou 50 semanas, tá ok, pessoal? 50 semanas. Só, pessoal, que ele fez o seguinte, ele quer saber quanto por semana você pode tomar. É muito simples, pessoal, é só pegar aqui, ó, a nossa resposta aqui. Vai ser 1 milisievert dividido por 50, no caso, semanas, né? Sabemos, pessoal, que para ficar fácil o cálculo, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou colocar 1 milisievert é 10 a menos 3. Tá ok, pessoal? Vou colocar aqui em cima o valor de 100, ó, 100 vezes 10. O milisievert, pessoal, é menos 3. Se eu acrescentei 2 zeros, no caso, aumentando aqui o valor, tem que ser aqui, ó, menos 5, tá ok? Dividido por 50. Nesse caso, pessoal, ó, dividir 50 por 100 vai dar 2. A nossa resposta aqui vai ser 2
vezes 10 elevado a menos 5 sievert. Tá ok, pessoal? Essa é a nossa resposta. Lembrando, pessoal, que vale a pena estudar, nesse caso, ó, essa transformação aqui, certo? De notação científica. Lembrando que 1 milisievert equivale, certo, a 1 vezes 10 a menos 3 sievert. Beleza, pessoal? E, por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, se eu quisesse colocar 10 aqui, eu teria que aumentar aqui para menos 1, né, que seria o quê? 10 elevado a menos 4. E assim sucessivamente, tá ok, pessoal? Vale a pena ver esse assunto, notação científica. Resposta letra E. Questão 21. Sobre o limite de dose para exposições médicas, é correto afirmar que limite de dose, pessoal, já vimos, para exposição médica. Olha aí, pessoal, exposição médica, um distrator da questão. Pessoal, sabemos que não existe limite, ou seja, não há tal limite. Questão bem simples, tá? 22. A Portaria 453 traz em seu texto um conjunto mínimo de rotinas de testes bianuais, anuais, semestrais e semanais, objetivando o controle de qualidade das radiografias produzidas no dia a dia de um consultório ou serviço de radiologia médica odontológica. Dentre os testes anuais, apenas um não se enquadra nessa opção. Bem, pessoal, dessas opções aí, temos aí um teste, tá ok, pessoal? Um teste que ele vai ser considerado de caráter semanal, tá ok, pessoal? Que vai ser, no caso, a temperatura do sistema de processamento, tá ok, pessoal? Todos os demais aí, eles são, no caso, anuais, menos a temperatura do sistema de processamento. Ou seja, pessoal, quais são os anuais? Exatidão do indicador de tensão do tubo, tamanho do ponto focal, integridade dos acessórios de vestimento de proteção individual, vedação da câmara escura, tá ok, pessoal? Temos aí também alinhamento ao eixo central do feixe de raio-x, camada semi-redutora, rendimento do tubo, linearidade da taxa de queima no ar, reprodutibilidade da taxa de queima no ar, reprodutibilidade do sistema automático de exposição, tá ok, pessoal? E no caso, semanais, é mais fácil de decorar porque são poucos, são apenas 3. Calibração, constância e uniformidade dos números de CT, temperatura do sistema de processamento e sensiometria do sistema de processamento. Já pensou, pessoal, avaliar somente anualmente a temperatura do sistema de processamento? Não tem como. Pela lógica, você já responderia essa questão. 23. De acordo com a Portaria 453, né, os serviços de radiodiagnóstico médico deverão apresentar um programa de controle de qualidade. Qual dos testes abaixo não é considerado um teste de caráter anual? Como falei para vocês, pessoal. Nesse caso, o único aí que não vai se enquadrar é o sistema de exatidão do sistema de colimação. Pessoal, os semestrais são o quê? Exaustão do sistema de colimação, resolução de baixo e alto contraste com fluoroscopia, contato tela-filme, alinhamento da grade, integridade das telas e chassis, condições dos negatoscópios e índice de rejeição de radiografias, com coleta de dados durante pelo menos 2 meses. Tá ok, pessoal? Ficam aí com relação aos dados. Vale a pena ler com calma e com alguma cautela, tá ok, pessoal? Para analisar bem essa questão. 24. São testes de controle de qualidade semestral, exceto, como vimos, pessoal, temperatura do sistema de processamento é semanal, tá ok, pessoal? Ou seja, não podemos sair dessa aula sem saber que a temperatura do sistema de processamento é um teste de caráter semanal. 25. O treinamento periódico é exigido no serviço radiodiagnóstico e deve conter os seus tópicos orientações sobre obrigatoriedade do uso de dosímetros individuais. Isso aqui é correto, pessoal. Vimos até a questão ali de uma questão que informava, né, sobre dosímetros, no caso, padrões, não, pessoal, individual, correto. Conhecimento dos dispositivos legais, correto também. Processamento radiográfico, correto.
Uso de vestimentos de proteção individual para acompanhantes, pacientes e equipes. Corretíssimo. Efeitos biológicos da radiação. Pessoal, em nenhum momento a portaria fala sobre isso, tá? Nesse caso, nossa resposta é 1, 2, 3 e 4 apenas. 26. Considere um técnico em radiologia que, em seu trabalho, utiliza sempre o equipamento de proteção como o avental de chumbo e protetor de tireoide, além de seu dosímetro, levando-se em conta que o equipamento utilizado de forma adequada, dosímetro por fora ou sobre o avental de chumbo, sabe-se que a dose lida mensalmente em seu dosímetro é o que, pessoal? Sempre dividida por 10. A pauta deixa claro que é 1/10, 1 sobre 10, tá ok, pessoal? Para se obter a dose efetiva real recebida. 27. Enfatizando o que comentamos na questão anterior. Se haver suspeita de exposição acidental, o dosímetro deve ser enviado para leitura em caráter de urgência. Corretíssimo, tá ok, pessoal? Durante a utilização do avental plumbífero, o dosímetro pessoal deve ser colocado sobre o avental, aplicando-se um fator de correção de 1/10 para a dose efetiva que deverá ser estimada, correto? O dosímetro pessoal é de uso exclusivo do usuário do dosímetro no serviço, para o qual foi designado uso exclusivo individual, viu, pessoal? Correto. Os dosímetros individuais destinados a estimar a dose efetiva devem ser utilizados na região mais exposta, sabendo, pessoal, que é do tronco e não do tórax, tá certo? Nesse caso, ó, questão de pegadinha, resposta 1, 2 e 3 apenas. Isso aqui está o quê? Falso. Questão 28. Em se tratando da utilização de monitoração individual, segundo a portaria 453 da Anvisa, é correto afirmar que, letra A, pessoal, os dosímetros individuais destinados a avaliar a dose efetiva devem ser utilizados na região mais exposta do corpo. Vimos, pessoal, que é na região mais exposta do tronco, tá ok, pessoal? Não é do corpo, é do tronco. Tá falso aqui. Ele quer saber a correta. Caso haja uso de avental plumbífero, o dosímetro individual deve ser colocado por dentro do avental. Correto, pessoal, é por fora, é sobre o avental. Letra C. Se houver suspeita de exposição acidental, o dosímetro individual deve ser enviado para leitura em caráter de urgência. Correto, pessoal? Vimos até algumas questões sobre isso. Estão vendo, pessoal, que as questões começam a se repetir? É uma dica, respondo muitas questões, pessoal. Vocês vão ver que existe um padrão a respeito dessas questões. Vamos lá para a letra D. Sabemos que a nossa resposta é a C. No caso em que os indivíduos trabalhem em mais de um serviço, eles devem avisar o supervisor de proteção quando a dose no outro serviço ultrapassar o limite permitido. Bem, pessoal, isso aí já tem que ser comunicado obrigatoriamente, mensalmente. Não é só quando ultrapassar o limite, tá? Está falso aí também, tá ok? Os dosímetros de extremidade devem ser utilizados quando solicitados pelos supervisores de radioproteção. Pessoal, não, pessoal, obrigação. Se é necessário, se o serviço tem, é obrigado a ser utilizado, tá ok, pessoal? Não somente quando ele solicitar. 29. De acordo com a portaria 453 do Ministério da Saúde, equipamentos móveis com potência inferior a 4 kW instalados como fixos só podem ser utilizados para exames de uma confusão. Muita gente pensa que é só tórax, mas não, pessoal. Segundo a portaria 453, é somente para extremidades, tá ok, pessoal? 30. De acordo com a portaria 453 do Ministério da Saúde, em cada serviço de radiodiagnóstico deve ser nomeado um médico ou um odontólogo em se tratando de radiologia odontológica, para responder pelos procedimentos radiológicos no âmbito do serviço. Esse é denominado o que? Nosso querido pessoal, já vimos algumas questões, questões repetindo, RT. Segundo as diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, não compete aos técnicos e auxiliares. Pessoal, só em você bater aqui de frente o nome, elaborar laudo. Não, pessoal, isso aqui é do médico radiologista, tá bom, pessoal? Não é papel do técnico em radiologia. As demais aí. Atuar no programa de garantia de qualidade, correto. Tá ok, pessoal? Corretíssimo. Assentar os procedimentos radiográficos realizados. Isso, temos que registrar tudo. Notificar a autoridade sanitária sobre as condições seguras de trabalho, correto. Realizar as exposições médicas ou odontológicas autorizadas pelo médico do serviço. Também está correto. 32. Seguindo
as especificações da portaria 453 do Ministério da Saúde, as competências do técnico e dos auxiliares, exceto, vamos lá, letra A, realizar apenas disposições médicas autorizadas por um médico do serviço odontológico em tratando de radiologia odontológica. Beleza, pessoal, isso sim está correto. Atuar no programa de garantia de qualidade, nas avaliações de dose em paciente, nas avaliações do índice de rejeição de radiografias. Corretíssimo, pessoal. Letra C. Assentar os procedimentos radiográficos realizados. Correto. Temos que, no caso, tá, pessoal? Temos que anotar todos esses dados aí. Letra C. D. Redigir e distribuir instruções e avisos de proteção radiológica aos pacientes e profissionais envolvidos. Não, pessoal, isso aqui não é papel do técnico em radiologia, não, pessoal. Tá ok? Letra E. Manter assentamento em livro próprio de qualquer ocorrência relevante sobre condições de operação e de segurança em equipamentos das manutenções e reparo. Também está correto. Tudo aqui, pessoal, corretinho, as demais, tá? Nesse caso, letra D, incorreta. 33. Em relação à responsabilidade do supervisor de proteção radiológica. Analise as afirmativas que seguem. Primeiro item. Assessorar e informar a direção da instalação sobre todos os assuntos relativos à proteção radiológica. Bem, pessoal, nesse caso, está incorreto, tá? Não é função do SPR, não está descrito isso na portaria 453 sobre essas questões aí, tá? Ficando mais a princípio, tá ok, pessoal, de outros profissionais, não exclusivamente, tá, do SPR. 2. Zelar pelo cumprimento do plano de proteção radiológica pela CNEM, correto. Planejar, coordenar, implementar e supervisionar as atividades do serviço de proteção radiológica, de modo a garantir o cumprimento dos requisitos básicos de proteção radiológica, correto. Coordenar o treinamento, orientar e avaliar o desempenho dos indivíduos ocupacionalmente expostos, sob o ponto de vista de proteção radiológica. Correto, pessoal. Nesse caso, nosso gabarito vai ser 2, 3 e 4. Pessoal, pegadinha que você poderia errar essa questão por não ler a lei. Pessoal, leiam, façam resumos, tá ok? Para que questões como essa não lhe peguem mais, tá bom? 34. De acordo com a portaria 453, todos os avisos abaixo devem estar afixados em lugar visível aos pacientes e acompanhantes, exceto letra A. Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando é estritamente necessário. Pessoal, isso aqui está correto. Acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, apresente-se ao técnico. Pessoal, um está contradizendo o outro. Isso aqui, pessoal, está incorreto, tá? Não pode incentivar isso. Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez. Por favor, informar o médico ou o técnico antes do exame. Correto. Nesta sala, somente pode permanecer um paciente cada vez. Correto. Raio-X, entrada restrita. Correto, pessoal. Nosso gabarito aí, letra B de bola. 35. Segundo a portaria 453 do Ministério da Saúde, a dose absorvida no centro de feixe do feixe incidente na superfície do paciente submetida a um procedimento radiológico denomina-se o que, pessoal? Entrada na pele, tá ok? A portaria deixa bem claro isso. Resposta correta, letra A. 36. A portaria 453 do Ministério da Saúde proibiu a utilização de quais tipos de sistemas de tomografia motorizada? Bem, pessoal, a portaria, ela no caso, ela proíbe, tá ok, pessoal? Primeira e segunda geração. Estão proibidos, segundo a portaria 453. Questão 37. Em mamografia devem ser utilizados receptores de imagem específicas, corretíssimo, processadores específicas e exclusivos, correto, além de possuir negatoscópio com luminância de 3.000 a 3.500 nits. Pessoal, essa assertiva está o quê? Correta. 38. Em instalações de radiodiagnóstico, toda circunvizinhança da área controlada deve ser classificado como área livre, sobre o aspecto de proteção radiológica. Bem, pessoal, segundo a portaria 453, tá ok? Só temos essas divisões aí, tá ok? Em controlada ou livre, tá ok, pessoal?
apenas, tá ok? Se não é controlado, é livre. Correto. 39. A obrigatoriedade do uso de dosímetro individual deve ser dispensada, ou, aliás, pode ser dispensada, a critério da autoridade sanitária local e mediante ato normativo para os serviços odontológicos com equipamento periapical e com carga de trabalho inferior a 4 mA por minuto por semana. Corretíssimo, tá? A portaria deixa isso bem claro. 40. Questão CESP também, pessoal. Pegadinha. Vamos lá. Há dois níveis de justificação na área da saúde. A justificação genérica da prática, tá ok? E a da exposição individual do paciente. Nesta, os tipos existentes de prática devem ser revistos sempre que são adquiridos novos dados significativos acerca de sua eficácia ou suas consequências. Pessoal, nesta, ele subentende-se que seja o mais próximo aqui, ó. O termo mais próximo com relação ao sentido da assertiva. Que com relação a esse nesta, ele está relacionado à exposição individual do paciente, que está incorreto, porque isso aqui, ó, esse termo aqui, ele refere-se à justificação genérica da prática. Foi que a elaboradora da CESP fez. Tirou o nessa, que estaria correto, e colocou o nesta. Ou seja, pessoal, pegadinha. Isso aqui está o quê? Errado. 41. O projeto básico das instalações que possuem equipamentos móveis de raio-x odontológicos intraorais devem conter a classificação das áreas e fatores de ocupação da vizinhança. Bem, pessoal, com relação a isso, eles podem, tá ok, pessoal, não ter essa classificação das áreas e fator de ocupação devido a essa carga de trabalho que tem que ser feito um estudo primeiramente. Tá ok, pessoal? Então, não é meio que, de certa forma, obrigado, tá ok, pessoal? Não é deverá conter, poderá, entre aspas, questão também que a CESP gosta de enfatizar. 42. No memorial descritivo de proteção radiológica para fins de licenciamento, devem conter, dentre outros aspectos, as instruções a serem fornecidas por escrito à equipe, visando a execução das atividades em condições de segurança e programas de treinamento periódico e a atualização de toda a equipe. Corretíssimo, pessoal, da forma como está na portaria. 43. A exatidão do indicador de tensão do tubo, KVP, do equipamento radiológico deve ser verificado mensalmente. Bem, pessoal, mensalmente sabemos que não, como já respondi algumas questões. Mensalmente são apenas 3. Calibração, constância e uniformidade dos números de CT, temperatura do sistema de processamento e sensiometria do sistema de processamento. Lembrando que, com relação ao exatidão no indicador de tensão no tubo, KVP, ele é o que? Anual. 44. Semanalmente devem ser avaliadas a temperatura e a sensiometria do sistema de processamento, além de verificadas a calibração para raios-x convencional e a constância e uniformidade dos números de disparate TC, como mencionei anteriormente. Correto. 45. É permitido que a cabine seja aberta ou que seja utilizado um biombo fixado permanentemente no piso a uma altura mínima de 210 centímetros, desde que a área de comando não seja atingida diretamente pelo feixe espalhado pelo paciente. Correto, pessoal. Não esqueça esse valor, tá bom? Cai muito em concurso, lembrando que isso é uma altura mínima. 46. A filtração total permanente do feixe útil de radiação deve ser no mínimo equivalente. Bora lá. Filtração do total permanente do feixe útil de radiação. 2,5 milímetros de alumínio ou 0,03 milímetros de molibdênio para equipamento de mamografia. Pessoal, com relação a isso aqui, a dica que eu vou dar. Cai muito em concurso e isso aqui eles só trocam, botam 0,3. Pessoal, decorem esse valor, viu? É 0,03 milímetros de molibdênio. Correto. 46. A absorção produzida pela mesa ou pelo porta-chassis vertical deve ser, no máximo, o equivalente a 1,2 milímetros de alumínio a 100 kVp. Pessoal, questão decoreba, da forma como está na portaria 453. 48. Em fluoroscopia deve ter cortina ou saiote plumbífero inferior lateral para proteção do operador contra a radiação espalhada pelo paciente,
com espessura não inferior a 0,5 milímetro, equivalente de chumbo a 100 kbp. Correto, pessoal? Para ficar fácil esse entendimento, certo? Lembre da radiação primária, tá? Ok? Lembre também do tempo, que é bem maior, porque sabemos que quando a pessoa trabalha com radiação primária, o de avental tem que ser 0,5 milímetro. Mas como o tempo lá, apesar da maioria ser radiação espalhada na hemodinâmica, por exemplo, o tempo é alto, tá ok? Então vai ser utilizado o maior equivalência de chumbo possível, tá ok? 49. Em fluoroscopia, deve ter um sistema para impedir que a distância foco-pele seja inferior a 38 cm para equipamentos fixos e 30 cm para móvel. Corretíssimo. Além da indicação da posição do centro do corte. Além disso, as palpações devem ser realizadas somente com luvas plumíferas com no mínimo equivalente a 0,25 mm de chumbo. Corretíssimo, pessoal. Por que aqui a luva é de 0,25 e não 0,5? Porque a sensibilidade com relação à radiação das extremidades é bem menor. Tá ok, pessoal? Correto. E 50, cai muito em concurso, pessoal. Nossa última questão aí, tá? Todo equipamento de TC deve possuir um dispositivo que permita ao operador interromper a qualquer instante qualquer varredura de duração maior que 0,5 segundos. Correto, pessoal? Bem, pessoal, respondemos aqui 50 questões. Temos um quiz para você responder novamente as questões para ver seu conhecimento. Pessoal, com essas questões abordamos praticamente toda a portaria 453 e espero que esse vídeo tenha grande utilidade nos seus estudos e em sua aprovação. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.